paz de Cristo para todos, que o Senhor nos proteja e nos abençoe. Senhor Deus, Pai eterno, nos proteja e nos ilumine, para que possamos estar levando a Tua palavra, Senhor, a todos aqueles que acessarem e assistirem a essa transmissão. Senhor Pai, que o Espírito Santo tome agora a direção dessa palavra revelada, trazendo com sabedoria e simplicidade aos nossos corações o entendimento daquilo que o Senhor quer para todos nós nesta noite. Peço também que tome a direção da casa de todos aqueles que estão nos assistindo e que a bênção seja dobrada na casa de cada um. Amém. A palavra revelada de hoje é do livro de Tito. O livro de Tito são 3 capítulos. É a carta que Paulo fez para Tito e é um dos livros assim muito importante para a igreja. Por quê? Porque nesse livro, nas 3 cartas, nós encontramos exatamente toda a direção que descreve um verdadeiro cristão. Então, nós temos as 3 cartas. Na primeira, Paulo exorta sobre a liderança na igreja, como deve ser um líder da igreja. O segundo é o viver íntegro na igreja, como um cristão deve viver na igreja. E o terceiro é como o cristão deve viver na sociedade. A carta de Paulo a Tito, ela foi escrita pelo ano de 62 a 64 depois de Cristo. E eu vou falar bem pouco de Paulo, mas falar mais de Tito. Paulo, ele se denominou apóstolo. Por que ele se denominou apóstolo? Porque a palavra apóstolo significa missionário, aquele que leva uma missão à frente, que propaga, que divulga, que prega, né, e que leva o conhecimento da palavra a todos. Então, ele se denominou apóstolo e é um apóstolo. Mas quem foi ele? Ele antes chamava-se Saulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos e ele perseguia, maltratava e matava. E Jesus, quando quis que fizesse essa grande obra, não foi atrás de ninguém que já estava convertido. Era muito fácil. Ele queria o quê? Ele queria alguém forte, que tivesse um conhecimento, porque Saulo era cobrador de imposto e ele tinha estudo, né? Naquela época eram poucos, quase ninguém. Então ele tinha estudado. Por ele estudar e ele conhecer línguas e escrita e tal, ele consegue, né, ser capturado por Cristo. Jesus, ele recebe um chamado forte e ele tem grande dificuldade inicial. Por quê? Porque ele era o perseguidor e agora ele passa a ser o perseguido. Ele era o matador e agora estão querendo matar também. Tanto é que no final ele realmente morre, mais na frente. Então o Saulo se torna Paulo e ele é a missão, justamente o fortalecimento da igreja de Cristo. Só que Paulo tinha uma natureza, vamos dizer assim, quando a gente diz assim, uma natureza esquentada, né? Uma natureza forte. Então, por ele ser forte, ele muitas vezes debatia de frente. Faltava um pouco de sabedoria cristã. Ele batia de frente com os irmãos. E isso trazia, de certa forma, um desconforto, né, na igreja. E ele encontra Tito. Quem era Tito? Tito era um grego, ele não era judeu, ele era grego, que, como alguns judeus e outros povos, pela época da Pentecostes, se encontravam no local, naquela cidade. Então, Tito, segundo os estudiosos, foi um dos convertidos na época da Pentecoste, pelo ano 46 depois de Cristo.
Então, quando Paulo encontra Tito, Tito já era convertido. Só que o que é que Paulo percebe em Tito? Tito era uma pessoa extremamente correta. Ele gostava de tudo muito correto, muito certo, apesar do pouco estudo dele, de não ser letrado, mas ele tinha uma educação para falar, um pulso forte, ele era forte e suave, como deve ser todo cristão. Tem que ter um pulso de comando, mas não ser grosseiro, não ser estúpido. Pois é, Tito tinha essa característica. E Tito, onde chegava, ele dominava pela sua liderança. Paulo, percebendo isso, se encosta em Tito e convida ele para fazerem um trabalho junto e adota ele como filho na fé. Quando Paulo adota ele como filho na fé, Paulo começa a fazer viagens missionárias com ele. Então fez 2 viagens, uma para Jerusalém e uma para Creta. Depois, Paulo recebe notícias de Corintos. E a igreja de Corintos era uma igreja que estava em rebeldia, muita confusão, muita fofoca, muito disse-me-disse, que não deve existir nunca dentro de um lar cristão, nem uma igreja. E aí Paulo diz: Tito, eu preciso que você vá a Corintos e ponha ordem e veja uma pessoa que possa ser o presbítero, né? Possa ser o comando. Então você vai designar um presbítero para lá. E para isso ele colocou na carta de Tito como deveria ser um presbítero, que eu vou estar lendo. Ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero como te mandei. É o que eu acabei de falar. Tito tinha esse perfil, né, de líder, de comando, de instrutor, de corretor. Então, por isso ele foi usado. Aquele que for, olha o perfil que ele põe. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iráculo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderador, justo, sensato e temperante. Retente firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que é isso aqui? Paulo tece um perfil do que deve ser o novo presbítero. Tem que ser uma pessoa que espelhe a imagem de Cristo. E é assim que nós temos que ser, mesmo sendo membros comuns ou da liderança. Todos nós temos que ter uma imagem que reflita a imagem do Senhor. Só um parênteses, eu vou dizer, Moisés, quando ele recebeu a tábua, ele só em entrar, ele não viu Deus, ele não teve de frente a Deus, ele entrou no campo espiritual de Deus. Ele desceu com um resplendor tão grande, o brilho dele era tanto que ele teve que cobrir o rosto com um véu, para que as pessoas pudessem olhar para ele e não caísse morta. Humano e pecador. Nós somos humano e pecador, podemos sim ter esse brilho que agora é de Jesus. Nós não temos esse véu, Jesus tirou. Então, quando Jesus tira o véu, nos dá essa abertura maior. Mas para isso nós temos que nos prontificar. Não é sacrifício, é estilo de vida. É difícil no início porque somos realmente muito pecadores, mas quando a gente tem a perseverança, a gente consegue. Então, hoje em dia, quando a gente entrar na glória, imagine como será esse esplendor. Se um trilionésimo do raio
deixou Moisés assim, imagine com ele todo. Mas bem, voltando a Tito. Então, Tito, por ter esse perfil, ele tinha a contenda lá em Corintos, inclusive que se falavam mal de Paulo, Paulo não teria como fazer vamos dizer, Paulo não tinha como chegar a eles sem ter antes uma contenda, porque eram pessoas que já viviam há muito tempo, tá certo, outros que já estavam há mais tempo e outros convertidos logo. Então, essa fé ainda tinha muito se ajustando, como nós temos hoje em todas as igrejas, e a nossa não é diferente. Então, vamos lá. Quando ele entra, bota Tito no meio, Tito chegando lá, Tito põe ordem na casa, busca essa pessoa e consegue. Tinha marcado com Paulo de se encontrarem em, deixa eu ver aqui o local, que a palavra me fugiu, em Troade, a cidade de Troade. Só que isso não ocorre. Quando é que isso vai ocorrer? Quando Paulo vai a Corintos, então encontra-se com Tito, e Tito dá as boas novas a ele, diz a ele: olha, Paulo, eu consegui a pessoa correta para a sã doutrina, que é a doutrina base da palavra da Bíblia. Sã doutrina significa que é aqui no livro, não é no eu acho, não é no achismo, é na palavra. Então, ele encontra e diz assim: olha, deixei a pessoa correta, já está trabalhando, já foi orientado, não existe mais a contenda, e tudo que se falou de você, eu entrei na defesa e deixei tudo ok. Aí tem uma parte onde, em 2 Coríntios, no versículo 5 e 7 e 13 e 14, tem o seguinte, é uma concordância bem, que explica bem isso aí, que ele diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Isso é Paulo em Coríntios, quando ele fala justamente do encontro dele com Tito em Macedônia. Por quê? Porque Tito fez exatamente o que ele pediu e fez com glória, fez bem. Por quê? Porque Tito espelha a imagem de Cristo. Tito fez tudo aquilo que foi pedido. Tito não foi grosso, mas foi incisivo, foi decisivo e foi definitivo. Paulo diz a Tito que a igreja, que tem que ser em ordem, que uma igreja que seja correta. Aí ele diz assim, porém, no versículo 12 diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E isso era verdade. Na ilha de Creta, as pessoas lá tinham esse hábito, que é quando ele fala mais aqui embaixo, aí já é no 11, né? Que ele pede que Tito, na hora que estiver indo para as igrejas, que ele feche os ouvidos e os olhos para as maledicências e para os dogmas de algumas igrejas, porque alguns judeus não queriam, que eram antigos e eram convertidos, eles achavam que para qualquer gentio que somos nós frequentar a igreja, tínhamos que fazer a circuncisão. Só que Paulo
falou para Tito, e isso foi provado, que não era mais necessário a circuncisão. A circuncisão foi na época de Moisés, porque o povo era rebelde e o povo tinha que seguir puro e limpo. Então fez uma aliança com Deus. E a aliança que foi feita é a circuncisão. Já na nossa época tem Cristo, que é o nosso elo com Deus, a nossa aliança com Deus. Então, assim que Cristo chega, cai a circuncisão e passa-se a oração, o clamor, o seguimento. E o que é que nós temos que fazer para espelhar isso? Nós temos que, em primeiro lugar, obedecer os mandamentos lá atrás, que foi dado por Deus, os 10 mandamentos da tábua de Moisés. Não caiu nada. Quando Jesus chegou aqui, Jesus disse que não veio revogar nenhuma lei, ele veio cumpri-las. Então, todas elas são reais, todas elas são válidas e todas elas têm que ser cumpridas se a gente quer a salvação. Inclusive, quando eu falei de Apocalipse, o selo que o cristão vai levar é com o cumprimento da palavra. Cristo nos trouxe vários. Por exemplo, Cristo disse que nós temos que amar o nosso irmão como se fosse a nós mesmos. Se eu me amo tanto e eu tenho que amar meu irmão como eu me amo, eu jamais vou querer qualquer mal a meu irmão. É fácil amar o irmão, mas ele disse mais, o inimigo. O mais difícil é a gente amar e perdoar o inimigo, mas é isso que Cristo espera de mim e de vocês. É que nós aprendamos a perdoar. Orar pelos irmãos da igreja, ótimo, temos que orar mesmo pelos nossos pastores, nossos líderes, nossos intercessores. Por quê? Para dar força espiritual. Mas nós temos que orar muito pelos nossos vizinhos, pelos nossos inimigos, nossos colegas de trabalho, os nossos próximos mais próximos e os nossos próximos mais distantes. Através da oração, crescemos. Através da oração, mudamos corações. Através da oração, pessoas se salvam. Salvam de doenças físicas e doenças espirituais. Então, a oração é o primeiro, é o mais centrado. Então, aqui termina a primeira carta, não é? Onde ele diz o seguinte, que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Esse é o 15. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecer a Deus, mas negam-se com as obras, sendo abominável e desobediente e reprovados com toda a boa obra. Olha, se nós obedecemos as leis de Deus e não obedecemos a lei dos homens, não adianta. Porque a obediência ela tem que ser inteira. Nós temos sim que obedecer aos nossos governantes. Não importa se você votou nele ou não, se eu votei ou não. O importante é que nós devemos à nação, ao povo, uma obediência às leis do país. Assim também nós temos que obedecer no trabalho o quê? A lei da empresa que a gente está, né? É a missão, a visão e tal. Nós temos que obedecer, temos que seguir a ética da empresa. Quando a gente está dentro de casa, a gente segue o quê? O pai e a mãe. Ou, no caso, se a gente mora com nossos pais, vai seguir os nossos pais e os nossos filhos aos avós. Por quê? Porque a lei dá maior espiritualidade. Então, o líder espiritual ali naquele momento. Então, nós temos que ter obediência. E as pessoas dizem, só obedece pai e mãe. Não. O líder da igreja. Uma das obediências. Se você não está contente com tua igreja, com alguma coisa, antes mesmo de você sair para teu irmão do lado ou um outro líder e criticar e comentar, seja o teu pastor, seja o presbítero, seja o missionário, não importa. Achou falha em alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é, a depender da falha, como é que diz? Você vai conversar com o pastor se for uma falha grave que aquela pessoa cometeu e junto vocês dois vão falar com a pessoa. Se for alguma coisa corriqueira, alguma falha, com humildade. Tudo tem que ser feito na simplicidade, na humildade
como Cristo sempre fez as correções. Então você chama o irmão, pede para conversar. Por quê? Porque nós temos que obedecer. Porque as autoridades todas são constituídas por Deus. E a terra, tem uma coisa que diz assim, o que é embaixo é igual em cima, o que é em cima é igual embaixo. Então nós somos uma cópia de lá. Então nós temos sim que ter as hierarquias. Se não está contente e quer sair da igreja, saia com bênção. Pastor nenhum vai te dizer, fica aqui e te amarrar. Mas se você não está contente, chega para o seu pastor, conversa, marca uma hora, conversa e diz assim, pastor, eu preciso ir para outra igreja, eu estou querendo ir, ou eu estou morando longe, vou ter que ir, enfim. Quando você conversa com o pastor, você diz assim, eu quero, pastor, a sua bênção, e como bênção também eu quero uma carta de apresentação a outra igreja. Você sai como bênção, sua igreja é abençoada, você é abençoado e a igreja que você vai é abençoada. Quando você sai em rebeldia, você sai sobre maldição de rebeldia e a tua igreja vai receber a maldição de rebeldia, a que tu vai. Então, o que acontece? Nós temos que realmente nos submeter realmente às autoridades, às hierarquias. E sempre que sair de uma igreja, sair sobre bênção. Eu fui uma das fundadoras da Rema, fui a primeira secretária da igreja Rema. Mas levou um período que eu morei muito longe, mas o pastor Wellington está aí. Quando eu fui frequentar outra igreja que ficava próxima à minha casa, Batista, eu pedi a bênção a ele, pedi a carta e levei. Quando de Brasília eu vim para cá, eu trouxe a carta. Por quê? Porque eu quis sair com bênção e levar bênção. Porque nós somos canal de bênção. E nós só temos que levar bênção às pessoas. E outra coisa, irmãos, temos que ter muito cuidado ao falar e ao agir. Porque os nossos vizinhos estão com o dedo apontado. Por quê? Porque o que é que eles querem? Achar falha em mim, em você. Quando ele busca as nossas falhas, para apontar ali, não é crente? Ali, ó. Olha o que é que está fazendo. Aí, olha, grosseria. Olha o barraco. Olha a fofoca. Então, por quê? Porque eles olham a gente como espelho mesmo. Então, nós não podemos escandalizar o nome de Deus. Nós temos que ser verdadeiramente cristã, correta na igreja. A segunda carta é o viver íntegro na igreja, que fala, que pega um pouco de tudo isso que eu falei e mais alguma coisa, quando ele diz, eu, porém, falo o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas semelhantes que sejam sérias no seu viver, como convém à santa, não caluniadora, não dada a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando ele diz aqui, sujeita a seu marido, eu peguei esse pedacinho aqui para falar o seguinte, não significa andar aos pés dele, mas ao lado dele. Quando é sujeito, é combinado, é sempre que você quiser fazer alguma coisa, peça a opinião do seu esposo e vice-versa. Os dois têm que ser exemplo de andar junto, de estarem juntos, né? Como servo de Deus, mesmo como a irmã Luciene botou aqui, temos que ser exemplos como servos de Deus. Realmente temos que ser exemplo, porque nós somos o espelho, né? E os nossos filhos nos copiam em tudo, na parte boa e na parte ruim. Presta atenção, quando estamos conversando com nossos filhos, tem horas que a gente observa assim, e eles têm gestos e frases que a gente vê espelhado neles. É a cópia, que a criança copia. Então, se você tem uma boa conduta, um bom exemplo de cristão, teus filhos vão ser cristãos. Não tenha medo deste mundo rebelde. Por quê? Quando se tem uma boa base cristã, ele pode até botar um pé no mundo, mas ele volta, e volta rápido. Por quê? Porque ele tem a base em casa. Não desejo para ninguém, eu quero que continue na igreja, nunca saia. Então, Paulo pede a Tito que ele exorte isso tudo, que puxe os velhos, que ensine, que faça tipo, como se fosse assim, um exemplo, uma escolinha,
pega só os idosos, dê a fala, né? E fale, conversa e mostre, e depois pega os mais jovens, as esposas, as crianças, para que todos eles sejam treinados. Um minutinho aí. Sim, aí, no caso, ele pede a Tito, que Tito tem esse punho forte, para Tito fazer isso, ser punho forte, ser o corretor. Mas Tito só ia ter esta autoridade de corrigir e de exortar se ele fosse o exemplo. Porque quem xinga nunca pode dizer ao filho ou ao vizinho, não xingue. Se eu xingo, como é que eu vou dizer que não xingue? Agora, se eu não xingo, eu posso dizer, olha, não xingue, é feio, não fica bem e tal. Se eu não bebo, eu posso dizer, não beba, a bebida não é bem. Agora, se eu tomo todas, vinhos, cerveja, cachaça, sei lá o que for, eu sento num bar no meio dos escarnecedores, por que eu vou dizer ao meu irmão que não vá? Então, eu não teria essa autoridade. E eles obedeceram a Tito pela autoridade e exemplo que Tito deu, de bom cristão. Aqui diz assim, exorta os servos a que sujeita a seu senhor e em tudo agrade a não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento de doutrina de Deus nosso Salvador. O que é que Paulo falou aqui? Paulo sabia que na época existia escravos. Ele não condenou a escravidão. Até mesmo porque se ele condenasse, ele não ia conseguir chegar à sua meta. Qual era a sua meta? Uma convivência mais adequada, uma convivência mais humana, mais amorosa entre o servo e o escravo. Ou entre o servo e o patrão, né? O escravo e o patrão. Então, para ter essa convivência, ele não tinha que bater de frente. Ele tinha que dizer, olha, trate mais com amor, trate mais com carinho. Então, era isso que ele dizia, quando ele quis dizer aqui, que o importante era o amor, a compreensão, a união deles, e o escravo tinha a obrigação de fazer o serviço bem feito, e o patrão tinha, era o que Tito mostrava junto com Paulo, tinha a obrigação de tratar o escravo bem, né? Então ele não condena a escravidão, mas ele exorta para que seja feito um elo de amor. Aí diz assim, a graça da salvação há de manifestar-se a todos e Tito deve falar dela. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus, a qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boa obra. Falar disto e exortar é repreendente com todas as autoridades, ninguém te despreza. O que é que Paulo quis dizer? Paulo quis dizer assim, olha, Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que quem nele cresce não perecesse, né? Não morresse, mas tivesse a vida eterna. Se Cristo veio, suportou tudo em carne e levou na cruz todos os nossos pecados, é uma maneira também de Deus dizer a gente assim, meu filho que era carne, levou os teus pecados. Você que é carne, você tem que ter força de superar o teu desejo da carne. Então, você tem sim condição de não sucumbir pela carne, de não ser escravo dos desejos da carne. Que o desejo da carne é a concupiscência, a traição, a bebedice, entre outros, né? São vários.
Então, se você segura o desejo da carne e começa a elevar o teu espírito, você pode e tem, e porque Deus provou através do Filho dele que nós temos sim condição. É duro, é difícil, nós somos pecadores, vamos cair várias vezes. A cada vez que a gente cair, põe o joelho no chão, pede perdão e recomeça. Porque Deus é misericordioso e Ele entende. Porque atualmente nós não vivemos mais na época do Antigo Testamento. Nós vivemos na melhor época, a época da graça, a época da misericórdia. Jesus, Deus nos ama tanto em Jesus, que Ele deu o Filho e depois o Filho dele pediu em nosso favor que deixasse o quê? O nosso Consolador, o Espírito Santo. Vai ter uma época que o Espírito Santo vai embora e aí já não tem mais jeito, não vai ter jeito para o arrependimento, não vai ter jeito mais para a evolução de você espiritualmente chegar a Jesus. Então temos que buscar enquanto é tempo, enquanto Ele está aqui e intercede por nós e é misericordioso. Deus é muito misericordioso. Então, por Ele ser misericordioso e nos dar essa força, é que nós temos que também fazer a nossa parte. Ser misericordioso com nossos irmãos, com nossos líderes, com tudo e orar muito, porque tudo a oração vence. Então, vamos lá. O viver íntegro na sociedade. Ademoesta-os a que se sujeito aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós erramos noutros tempos, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Vou dar uma paradinha. Então, Paulo mostra que ele também, como nós, tivemos todos os desejos da carne, mas que temos sim que superar, temos que lutar, temos que cada vez mais ganhar espaço espiritual. Para isso, nós temos que muitas vezes jejuar, orar, abrir mão. Esse negócio de dizer, porque eu não vou não, porque meu orgulho não existe. Onde existe amor, não existe orgulho. O orgulho é humildade. No lugar do orgulho, nós temos que implantar a humildade e junto com o amor e a simplicidade. Quando você vira para teu irmão, que o teu irmão te diz, eu odeio e brigou, não vou não, foi ele que começou, disse que me odiava, vou lá. Dê exemplo de cristão. Irmão, deixa acalmar, passa com sabedoria, chegue próximo e diga, irmão, eu sei que não importa se a falha foi sua ou dele, eu sei que eu falhei, eu te peço perdão, comece humildemente pedindo perdão. Peço perdão por ter te aborrecido, por você ter se exaltado, eu acho que a gente se exaltou e tal. E aí você, além de dar exemplo de bom cristão, é nessa hora que você pode ganhar ele para Jesus. Olha, eu vim te fazer um convite, vamos a uma oração, eu vou orar por você, eu posso, você permite, você faz uma oração. E com isso você ganha. Esse negócio de orgulho não existe, esse orgulho é para o mundo, é para a carne. Essa parte a gente já passou. Eu espero, sempre, porque nós temos que viver em Cristo. Aí diz aqui, Deus nosso Salvador, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, aqui confirmo o que eu tinha dito, que nem eu mereço, nem ninguém merece. Nós humanos não merecemos, não somos bons, porque somos pecadores, temos muitas falhas, mas a diferença de um cristão para o mundo é que o mundo ele faz, gosta de fazer e continua fazendo. O cristão, quando ele cai, ele põe o joelho no chão, ele ora e pede perdão. Ele dá a mão, como diz a palmatória, e diz, eu errei, Deus, me perdoa. Vai para seu irmão e diz, me perdoa, eu errei. Esse é o verdadeiro cristão. É o espelho que nós refletimos de Jesus. É quando nós não julgamos o irmão. Quando aquela mulher
prostituta esteve a ponto de ser pedrejada na frente de Jesus, que ele disse que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, lembra que existe uma passagem que diz que ele escrevia na areia. Quem me garante que naquele momento ele não estava justamente escrevendo o pecado de cada um ali? E eles lá de cima, quando viram o pecado deles escrito ali no chão, a consciência doeu e se retiraram. É possível. Então, todos tinham pecado e ninguém pôde atirar a pedra. E Jesus, que poderia condenar, não condenou. Vá e não peques mais. Então, quem somos nós? Nós não temos, em hipótese nenhuma, em momento nenhum, direito de condenar o nosso irmão, o nosso líder, a nossa igreja. Dentro de uma verdadeira igreja cristã, não pode ter falatórios, disse-me-disse, fofocas, não pode. Isto é contra as leis de Deus, é contra os mandamentos, é contra, inclusive, a ética cristã. Então, se você, dentro da tua igreja, fala do teu irmão, imagine do teu vizinho, imagine da tua família. Então, nós temos que ter discernimento, simplicidade, justamente nesta hora, né? Aí diz assim: para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. Isto quero que deverás afirmes para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealógicas e contendas, e não debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ou seja, tem irmãos que não têm sabedoria, ou no trabalho ou na rua, não importa. Começa uma discussão religiosa, que religião não se discute. Você tem que ter a sabedoria de apenas apresentar. Você tem que parar ali e ouvir. Quem ouve consegue, vamos dizer, argumentar melhor. Se você começa a discutir, um diz, outro diz, você não argumenta, você só se irrita, só grita e dá mau exemplo. Mas o bom cristão, a pessoa está falando mal, você fica ali calado e vai ouvindo. E aquilo você absorve, segura. Aí a pessoa vai se acalmar. Você, com sabedoria, vai voltar e argumentar aquilo que a pessoa falou. Mas é um argumento já depois que a pessoa se esgotou. Por quê? Porque a pessoa está querendo o quê? Contenda. E o bom cristão não briga, não tem contenda. O bom cristão, ele ouve e argumenta. E principalmente, quando você ora, você perdoa, né? Quando tem contra alguém, você pede perdão a Deus. Pede a Deus que limpe seu coração, que lhe dê a luz, lhe dê a simplicidade e a sabedoria do entendimento. Então, aqui diz assim: mas não entre nas questões loucas. Por que não entre nas questões loucas? Porque o mundo é louco, não é? E aqui, por exemplo, o pastor colocou aqui uma concordância. Obrigada, pastor Wellington. Ele botou assim: é quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Obrigada, pastor. Bem colocado. E eu terminei preparando e nem peguei lá, porque realmente é muita coisa. Então, nós temos que saber aprender a perdoar, né? Com sabedoria mesmo, irmã Luciene. Tem que ser sábio, tem que ser na hora certa, no momento certo. Porque se não tiver sabedoria, entra a contenda, entra a briga, entra a testa. É por isso que aqui Paulo nos diz como o cristão deve viver no mundo. É difícil em um mundo que, principalmente atual, onde tem muito... ninguém respeita ninguém, não respeita pai, não respeita mãe. Existe uma desordem muito grande. Então, nós cristãos temos que dar exemplo e temos que buscar ser o espelho e não envergonhar o nosso Senhor. Tá? Agora diz, recomendações particulares e saudações, é quando ele termina a carta que ele diz: quando te enviar Antenas ou Tiquito, procura vir ter comigo em Nicópolis. Eram dois cristãos
que estavam com Paulo, que Paulo treinava eles e era de alta confiança. Então manda ele para ficar no lugar de Tito, para Tito encontrar com ele, para que ele desse as últimas ordens. Porque depois dessa carta, ele só escreve a Timóteo, e aí é quando ele é preso e depois morto. Então, ele aqui já estava, ele já sabia que ele ia ser preso, então ele já estava justamente ajeitando. Sabe qual o que Cristo usou Paulo? Uma das coisas é que a maioria de alguns líderes monopoliza tudo, fica com a igreja na mão. Ele é um bom líder e faz tudo, porém, quando se ele vier a falecer ou adoecer, a igreja cai. Por quê? Porque não tem alguém de pulso forte. Paulo, muito visionário, viu isto, viu em Tito líder, botou Tito para buscar líderes em cada igreja. E o que foi que aconteceu? Paulo morreu e a obra de Jesus não morreu. Ele cumpriu exatamente a missão que o Senhor deu para ele. Ele fez exatamente o quê? Fundar, propagar, crescer e multiplicar, mesmo após a morte dele. Bem, irmãos, aqui termina a carta. Tem muito mais coisa. Eu teria como falar muito mais, mas o tempo que nós temos não é grande. Eu agradeço a participação de todos, agradecimento, e logo depois estaremos nos despedindo. A palavra revelada no livro de Tito. Obrigada, Senhor, por nos dar orientação e discernimento do que deve ser um verdadeiro cristão, que deve ser um verdadeiro líder, dentro e fora da igreja. Que essa lição, que essa revelação entre nos nossos corações e mente, que penetre, que nós possamos ser verdadeiros líderes, verdadeiros multiplicadores da Tua obra e buscadores de almas para Ti. Nos permita, Senhor, que a cada pessoa que olhar, nós possamos espelhar a Tua imagem e jamais Te envergonhar. Agradeço a oportunidade, Senhor, que me deste de estar falando aos meus irmãos. Para isto, eu em Teu nome profetizo para cada um que está aqui nos assistindo e irá nos assistir no futuro, que ao término dessa gravação sejam grandemente abençoados pela Tua paz, pelo Teu amor. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, irmãos, por ter me acompanhado aqui. Agora que todos fiquem em paz, eu vou estar desligando.